Breaking News CNN. É isso, pessoal. Breaking News. Como já era esperado, a gente tem a decisão do Federal Reserve que decidiu pela manutenção dos juros. Já vou até trazendo as informações para você agora ao vivo, neste momento. A gente tem, então, os detalhes chegando agora e a gente vai trazendo para você a avaliação do Federal Reserve, da reunião do FONC que começou ontem e é a primeira reunião com Kevin Warsh como presidente do Fed. Ele manteve, então, a taxa da forma como já estava previsto, então mantém a taxa dos Fed Funds inalterada na faixa entre 13,5% e 3,75%. A gente tem a taxa de desconto em 13,75%, mantém a taxa sobre compulsórios em 3,65%. Além disso, mediana das projeções do PIB de 2026, tem uma alteração aqui que o Fed fez, caiu para 2,2%. Além disso, tá? Olhando aqui para vocês, já te conto que a decisão de manutenção dos juros foi unânime por parte, então, dos membros do Fed. Olhando o gráfico de pontos, 8 dirigentes veem a taxa de juros entre 3,5% e 3,75% no fim de 2026. Portanto, 8 dirigentes veem que não deve ter alteração nesse cenário agora, nos próximos dias, nos próximos meses e no ano como um todo. Além disso, o Federal Reserve avalia que a atividade econômica está se expandindo num ritmo sólido, apesar do que eles consideram uma elevada incerteza. Mediana das projeções do PIB de 2028 sobe para 2,2% e o Federal Reserve fala que a elevada incerteza se deve, em parte, ao conflito no Oriente Médio. Então, eles deixam claro que a elevada incerteza se deve, em parte, a esse conflito. Fala sobre crescimento da produtividade e o investimento de capital que estão fortes. Traz também a mediana das projeções para a taxa de desemprego em 2026, que cai para 4,3%. Olhando o gráfico de pontos ainda, gente, 5 dirigentes veem a taxa de juros entre 4% e 4,25% no fim de 2026. Então, a gente tem o seguinte ponto, tá? 8 dirigentes vendo nesse cenário aqui da forma como está, 13,5% e 3,75% até o fim de 2026, portanto, sem alteração até o fim desse ano, mas 5 dirigentes veem sim que a taxa de juros deve subir para 4% a 4,25% no fim de 2026. Criação de empregos acompanhou o crescimento da força de trabalho, segundo o Federal Reserve. A mediana das projeções para a taxa de desemprego em 2027 se mantém em 4,3% também. E a mediana das projeções para a taxa de desemprego em 2028 está se mantendo em 4,2%. O Federal Reserve avalia que a taxa de desemprego apresentou pouca variação. E também a mediana das projeções do PCE, no caso para a inflação, para 2026, subiu para 3,6%. O Fed avalia que a inflação continua elevada na comparação com a meta de 2%, refletindo choques de oferta. O Dow Jones, gente, já vim até atualizar para vocês como é que está o cenário do mercado diante desse cenário. O Dow Jones era basicamente, o único entre os principais índices que estava operando aí em alta, mas ele já virou para essa queda depois dessa decisão do Federal Reserve. A gente tem agora, nesse momento, todos os principais índices dos Estados Unidos operando em queda, com, então, inclusive Dow Jones caindo, e S&P 500 e o índice Nasdaq continuam ampliando as perdas nos últimos minutos, tá? Olhando ainda os principais destaques, te conto que o Federal Reserve está falando que o comitê vai se empenhar para garantir a estabilidade de preços. Além disso, olhando aqui, a gente tem as informações completinhas aqui sobre a decisão do Federal Reserve, tá? Tem uma mediana de projeções do PCE para 2028 que se mantém em 2%, portanto, a previsão é que deve chegar, então, na meta da inflação lá em 2028, tá? Agora, do PCE especificamente, a gente está vendo esse cenário, então, para 2%. Mediante das projeções do núcleo PCE de 2026, sobe para 3,3%, portanto, o núcleo da inflação subindo também para 3,3%. Olhando ainda a mediana das projeções do núcleo do PCE de 2027, subiu para 2,5%, portanto, ano que vem ainda vai estar
fora da meta, que é de 2%, mas já está em 2,5%, bem mais próximo, segundo a previsão do Federal Reserve, tá? Olhando um ponto importante, o Federal Reserve removeu a referência a ajustes adicionais nas taxas de juros do comunicado. Então, tirou esse ponto sobre ajustes adicionais nas taxas de juros. Então, um ponto importante para a gente ficar atento a esse cenário, nesse que é o primeiro encontro, a primeira reunião de Kevin Warsh como presidente do Federal Reserve. Olhando também a mediana das projeções para o Fed Funds em 2026, subiu para 3,8%. E 5 dirigentes, ainda no gráfico de pontos, tá, gente? Estão vendo a taxa de juros entre 3,75% e 4% no fim de 2027. Portanto, o cenário está muito ainda dividido entre aqueles que acham que vai se manter dessa forma até o fim do ano, aqueles que falam que pode subir um pouco mais até o fim do ano e aquele que pode chegar até 4% aí lá no fim de 2027, nesse caso. Vale a gente ficar atento para entender o que vai acontecer. Olhando especificamente ainda os principais destaques, te trago aqui para te contar aqui, e eu vou lendo para vocês os principais pontos aqui. Eles falam que a atividade econômica está se expandindo num ritmo sólido, apesar da elevada incerteza que se deve, em parte, ao conflito do Oriente Médio. O crescimento da produtividade e o investimento de capital estão fortes. A criação de empregos acompanhou o crescimento da força de trabalho e a taxa de desemprego mudou pouco. A inflação continua elevada em relação à meta de 2% do comitê, como a gente estava falando por aqui, os principais pontos. Além disso, está refletindo em parte os choques de oferta que impulsionaram o aumento de preços em certos setores, incluindo a energia. O comitê garantirá a estabilidade de preços, tá? Alguns dos principais pontos para a gente, então, nessa decisão que não surpreende absolutamente ninguém, uma decisão, então, que o mercado todo estava esperando de manutenção dos juros, da forma como eles estão lá nos Estados Unidos, decisão que foi unânime por parte dos membros do Federal Reserve.